Passou rápido esse tempo, hein? Olha, estamos a apenas 3 dias das eleições para presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual. 3 dias. Estou falando com vocês aqui nessa quarta-feira, dia 28 de setembro. São 15 horas, daqui onde eu estou falando com vocês. Olha, as coisas estão se precipitando muito, muita gente, eu vejo muita gente vacilando, claro que muita gente reafirmando as suas posições, mas tem muita gente vacilando, outras preocupadas, porque, claro, a rede de boatos que passa e perpassa pelos nossos ouvidos, pelos nossos olhos, diariamente é alguma coisa assim espantosa, mas isso acontece praticamente em todas as eleições, nessa não seria diferente. Eu acho importante o seguinte, dizer para vocês, não se emprenhem pelos ouvidos e pelo que vem, apenas. Não se deixem emprenhar. Analisem bem as razões pelas quais você já tomou uma posição para essas eleições. Ou se você não tomou ainda uma posição, faça como o Fernão Lara Mesquita, jornalista da família Mesquita, que controla o Estadão, mas esse é uma ovelha branca, ele tem outra posição. Ele recomenda num vídeo inédito que gravou, ele tem um blog chamado Vespeiro. Muito interessante, ele não é bolsonarista não, hein? Também não é petista, é daqueles jornalistas independentes. Também não é isentão, não, porque ele, nesse vídeo, está aconselhando a pessoa, vai diante do espelho, olha olho no olho e diga as razões pelas quais você votaria no Lula ou você votaria no Bolsonaro. Liste essas razões. Você vai chegar, se você não for um psicopata, você vai inevitavelmente optar pelo Bolsonaro. Inevitavelmente. As razões, eu tenho conversado sobre elas aqui ao longo de todo esse tempo, nesses 3 anos e meio do governo Bolsonaro, né? Olha, vocês sabem que essa situação toda, esse enfrentamento, que a grande maioria era a maioria silenciosa, que agora é a maioria ruidosa, essa situação toda que essa maioria, ex-maioria silenciosa, hoje maioria ruidosa, está enfrentando, ela, é claro que sai pela longa manos daquilo que eu costumo chamar de o eixo do mal, também conhecido como sistema, né? Ou mecanismo, que é esse conjunto de forças que não são obscuras e que desde 1500 vem saqueando as riquezas do Brasil, né? Que são esse conjunto de empresários, sobretudo empreiteiros patrimonialistas, que estavam acostumados a fazer aquelas licitações casadas, a tomar dinheiro dos bancos estatais, a comprar políticos. Esse casamento perverso que tem ocorrido ao longo dos anos aqui no Brasil e que, a partir da Constituição de 88, com os chamados governos de coalição, se transformou nessa perversidade que foi desvendada no Mensalão e na Lava Jato, né? Que, claro, esse eixo do mal não se completa apenas pela presença desses empresários e empreiteiros patrimonialistas, embora eles sejam os mais poderosos e que costumam atuar por trás do pano, evidentemente, como estão atuando agora. Ali se inclui bancões, inclusive. Enfim, todos esses que perderam e continuam perdendo muito dinheiro com o advento do governo Bolsonaro, né? Mas, enfim, nestas últimas 2, 3 semanas aí, principalmente depois que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, eles estão botando as manguinhas de fora aí através dessas principais longamanos, né? As mãos longas, né? As pontas de lança, que são hoje o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, pelas ações, basicamente, 2 ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Hoje o presidente Alexandre
de Moraes e o corregedor-geral Benedito Gonçalves, que hoje, na quarta-feira, para surpresa minha, resolveu processar um empresário aqui do Rio Grande do Sul, o presidente da Estara, que é da área do agro. Esse presidente da Estara está sendo processado pelo Benedito Gonçalves, né, o corregedor-geral, aquele que levou esse tapinha no rosto de amizade do Lula, porque a acusação chega a ser patética, né? Ele é acusado de ter botado máquinas da Estara nos desfiles cívico-militares do dia 7 de setembro. Vejam só, eu que participei do desfile, daqui a pouco vou tomar um processo aí, porque eu também participei do desfile do dia 7 de setembro. Milhões de brasileiros participaram, né? Enfim, mas eles estão aí a todo momento, de uma semana para cá, vocês têm visto aí, a ação principal se desdobra em cima do presidente Bolsonaro, mas aliados seus, como estamos vendo agora no caso do presidente da Estara, também são atingidos, como já vimos antes, com Roberto Jefferson, com Daniel Silveira, com Ala dos Santos, enfim, com blogs, com jornalistas, com políticos, com empresários, aqueles 8, o grupo o renegado dos 8 empresários, né? Então a longa mano se exerce do eixo do mal agora com mais força, numa cartada final, né, pela ação principalmente dessas duas cortes superiores, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral. E a outra longa mano são os institutos de pesquisa, né, que estão fornecendo amplo material aí para que narrativas sejam construídas pela terceira mão dessa longa manos aí, que é a mídia, sobretudo a tradicional, né? Nós temos aí formado as mãos pelas quais age o eixo do mal, neste momento, né? Claro que tudo isso aí forma uma massa de narrativas que são divulgadas ad nauseam, através da televisão, do rádio, do jornal, dos políticos ligados ao candidato preferido de todos eles, que é o Lula da Silva, que faz parte dessa mancebia também. Enfim, senhores, tudo isso aí, olha, é muita espuma, né? Muita espuma. Quem viu ainda há pouco, como eu vi, a motociata do Bolsonaro e o comício que ele acaba de fazer em Santos, milhares de pessoas, debaixo de chuva, quem vê isso aí percebe claramente que tudo que está acontecendo aí, esses atos de repressão movidos por ministro do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, essas avaliações falsas dos institutos de pesquisa e esse noticiário de imprensa marrom da grande imprensa brasileira, tudo isso aí acaba, claro, formando uma massa demoníaca que perturba corações e mentes de muita gente que ainda não está totalmente definida a respeito do que deve acontecer no Brasil. Alguém poderia me perguntar assim, mas, Políbio, por que as ações do Supremo Tribunal Federal e do TSE, nós já sabemos por que eles estão agindo dessa forma aí, né? Porque eles sabem que o prazo de validade deles aí está... É essa eleição, de muitos deles, né? De muitos dos componentes. É essa eleição, né? O Bolsonaro se reelegendo, é óbvio que essas cortes superiores não continuarão atuando do modo como estão atuando, né? Isso está escrito por A mais B, você não tem a dúvida disso aí, né? Mas, enfim, e os jornais, os institutos de pesquisa? Os dois principais institutos de pesquisa que estão sendo utilizados assim a varrer pela mídia brasileira, pelos partidos políticos de oposição ao Bolsonaro, são o Datafolha e o IPEC, né? Vou falar rapidamente sobre cada um dos dois, porque eles são os mais usados, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, de onde eu estou falando com vocês aqui, né? O Datafolha, de quem é o Datafolha? É da Folha de São Paulo, né? A Folha de São Paulo, que é hoje o principal partido de oposição contra o presidente Bolsonaro.
Por que a Folha de São Paulo está nessa posição? Por decisão editorial apenas? Porque procura a verdade? Olha, tem... Quando você encontrar um jabuti em cima de uma árvore, você deve perguntar, olha, quem é que botou esse jabuti aí? Porque jabuti não sobe em árvore, né? Então por que a Folha de São Paulo e o Datafolha, seu instituto de pesquisa, estão nessa posição aí? Olha, eu só vou dar 3 dados para vocês aí, que são dados que foram disponibilizados pela Secretaria de Comunicação do Governo Federal para a revista Oeste, que pediu oficialmente, através da Lei de Acesso a Informações, dados sobre a alocação de verbas publicitárias do governo federal ao longo desses últimos anos aí. E esses dados, você vai cair duro para trás agora, quando eu falar aqui para vocês qual foi a quantidade de dinheiro de publicidade que a Folha de São Paulo recebeu nos governos Lula e Dilma, no governo do Michel Temer e agora no governo do presidente Bolsonaro. Aí você vai entender por que razão a Folha de São Paulo está nessa posição, por que o Globo está nessa posição, que é quem está bancando o IPEC, hein? O Globo e a RBS aqui do Rio Grande do Sul só contratam o IPEC, que é o ex-Ibope. Então, por que o Datafolha e a Folha? Porque a Folha recebeu de verbas de publicidade durante os governos de Lula e Dilma 500 milhões de reais. 500 milhões de reais. No governo Temer, mais 156 milhões de reais. E no governo do presidente Bolsonaro, 2 milhões. Ora, nos governos do PT, 500 milhões. No governo do presidente Bolsonaro, 2 milhões. Você entendeu? E o Ibope, o IPEC, né? O IPEC é o sucessor do Ibope. O Ibope se desmoralizou tanto por ter produzido pesquisas completamente erradas que mudou de nome e agora chama-se IPEC. E está aí ainda existindo porque a Rede Globo é o seu principal contratante. A Rede Globo perdeu muito mais dinheiro do que a Folha de São Paulo, mas muito mais. Porque a Folha não tem televisão. E a televisão é o grande desaguador das verbas de publicidade, tanto da parte do governo quanto da parte das empresas. Você pode imaginar aí quanto estão perdendo essa gente, né? E eu estou falando aí apenas de perdas de verbas de publicidade, mas se você somar aí também o poder político, econômico, financeiro dessas grandes redes de comunicação, você vai perceber aí também que eles perderam um acesso fácil que tinham antes aos cofres dos bancos estatais, Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica Federal. Muitas vezes eles tomavam esse dinheiro aí e não pagavam, que já era barato, hein? Tinha carência enorme, longo prazo, e às vezes nem pagavam. E acabavam transformando isso aí em verba de publicidade ao final e ao cabo. Mas não apenas isso. Também tomavam para investimentos, como foi o caso da RBS aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, que no governo Lula conseguiu dinheiro do BNDES para suas modernas rotativas do jornal Zero Hora. Pagou. Mas teve acesso. Muita gente não tem esse acesso fácil, né? E tem aí também esse caso da Operação Zelotes aí, né? Que é esses atos de corrupção contra os conselheiros do CONFAS aí, para abolir impostos devidos aí, sem contar a força política aí, porque a Rede Globo, por exemplo, fazia e desfazia ministros e até presidentes da República. Aqui no Rio Grande do Sul, a RBS fazia e desfazia governo. Ainda faz, desfaz, parlamentar, governador, secretário de Estado. Enfim, senhores. Agora, por que essa gente toda, ela está toda unida aí? Porque todos eles estão perdendo, passaram a perder. Com o advento do governo Bolsonaro, que é o herdeiro legítimo das manifestações de rua aí, que ocorreram a partir de 2015, como eu já disse para vocês, mas isso aí é uma força invencível, o fim daquele ciclo perverso que se estabeleceu a partir da Constituição de 88. Acabou esse ciclo, como acabaram os outros ciclos também, o do regime militar, da era varguista, todos eles, da eleição do bico de pena. Agora acabou esse ciclo perverso aí, daqueles governos de coalizão, daquela orquestração de corruptores e corruptos aí que nós vivenciamos até o final do governo Temer.
há uma mudança. Quem perdeu, como dizem os rábulas, os advogados, né, esperneia tanto quanto pode. Mas o fato é que essa mudança, que é, no momento, comandada pelo presidente Bolsonaro, escolhido e ungido pela maioria do povo brasileiro, com mais de 58 milhões de votos, esse ciclo inicial agora, ele é invencível. Né? Ele é invencível porque ele trata de restabelecer valores sociais que estavam se pervertendo também, éticos e morais, né? Como o caso da corrupção, da escola sem partido, da ideologia de gênero, da força social ao conteúdo da família, né? As liberdades públicas de expressão, de imprensa, né? Até o New York Times dessa semana aí produziu uma reportagem de uma semana inteira dizendo que as liberdades públicas aqui no Brasil estão sendo atacadas por obra e graça, principalmente de um ministro do Supremo Tribunal Federal, e citou ali claramente o ministro Alexandre de Moraes. Vocês vão lá no meu blog, pulibraga.com.br, e vão encontrar ali uma reportagem em português do New York Times, que é um jornal alinhado com a esquerda nos Estados Unidos, com os democratas, hein? Mas até para eles o Moraes, o Supremo e o TSE estão passando de todos os limites, né? Então o restabelecimento desses valores aí sociais, todos eles, éticos e morais, né, eles estão na pauta desde o início do governo Bolsonaro, né, que é acusado muitas vezes por aquilo que quem acusa é que é o culpado, né? E também, claro, na área econômica nós temos aí o restabelecimento do crescimento econômico brasileiro, mas de modo sustentado, para que possa gerar emprego e renda de modo permanente, né? Isso está acontecendo agora, apesar da pandemia, da guerra da Ucrânia, né? Hoje mesmo, agora nessa quarta-feira, eu acabo de ler um relatório do Banco Mundial aqui, dizendo simples, olha, preste atenção porque eu vou dizer agora aqui para vocês, hein? O relatório de hoje, quarta-feira, dia 28 de setembro, 15 horas da tarde, diz simplesmente o seguinte, que a economia brasileira deste ano, do governo Bolsonaro, último ano do governo Bolsonaro, está crescendo mais do que a economia chinesa. Vocês acreditam nisso? Eu vivia falando como jornalista, olha, nós precisamos um dia crescer pelo menos a metade do que cresce a economia chinesa. Pois bem, esse ano o Brasil vai crescer mais do que a economia chinesa. Quem diz isso é o Banco Mundial. Com todas as letras. A previsão do Banco Mundial de que a economia chinesa este ano cresça 2,8%. Hoje, também, quarta-feira, dia 28 de setembro, 3 horas da tarde, o Bank of America, um dos mais respeitados do mundo, fez uma revisão da projeção do crescimento do Produto Interno Bruto do Brasil para esse ano para 3,25%. O próprio Banco Mundial já acredita que possa ser 3%. Olha, então vamos ter o que esse ano? A economia da China crescendo na casa dos 2,8% e a do Brasil crescendo mais de 3%. Aliás, eu quero chamar a atenção para vocês para 2 vídeos que eu disponibilizei no meu blog pulibraga.com.br de hoje. Ambos com entrevistas do ministro da Economia, Paulo Guedes, que está contando como é que está acontecendo esse milagre econômico brasileiro. Por fim e ao cabo, o seguinte, se vocês ainda estiverem duvidando do que está acontecendo no Brasil, se vocês ainda se deixarem emprenhar pelos rumores e botaria que se estabelece aí em todo o país, não deixem de prestar atenção nesses sinais que eu acabo de narrar aqui para vocês, que são palpáveis, né? E também não deixem de levar sempre em consideração aquilo que palpavelmente mostra o Datapovo, o povo na rua, né? Eu, para encerrar, eu quero dizer para vocês o seguinte, esse povo que hoje em Santos está na rua ali com o Bolsonaro, que ontem, terça-feira, esteve em Juazeiro, em Petrolina também com o Bolsonaro, vai estar na rua no dia 1º, sábado, né? Porque há essa convocatória para que todos vão para a rua no dia 1º, no sábado, né? Com carreatas, com motocicletas, a pé, de carroça, de bicicleta,
vá para a rua, né? Que essa maioria silenciosa, que era e não é mais, porque agora é ruidosa, gostou de ir para a rua, gostou de fazer política. E sabe por que está gostando disso aí? Essa maioria vai, dia 1º, para a rua, em todos os municípios do Brasil. E no dia 2, no dia das eleições, a partir das 18 horas também, todo mundo na rua. Porque talvez no dia seguinte tenha que voltar às ruas e ficar ali por bastante tempo. É isso, senhores.